Vamos então agora considerarmos a parte 2 com respeito ao sangue apresentado. O sangue apresentado, parte 2. Muito bem, vimos até aqui as implicações do sangue derramado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é claro, ficou-nos bem claro que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício expiatório. E é óbvio, se foi um sacrifício expiatório, o sangue que ele derramou foi o quê? Constituiu-se no quê? É então agora sobre este detalhe, com respeito ao sangue derramado, que à luz da Bíblia, nós vamos então nos aprofundar e virmos a entender, de fato, que o sacrifício expiatório proveu-nos também o sangue expiatório. E sendo este, então, o sangue da expiação, o único que reconcilia o homem com Deus é o sangue da cruz e nenhum outro mais. Vamos então à continuidade. O sangue da aspersão. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus capítulo 12, verso 24. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Muito bem, temos aqui então algumas questões envolvendo agora a apresentação do sangue de Jesus e, é claro, alguns detalhes com respeito à aspersão. Vimos no texto que nós acabamos de ler que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Que nova aliança é essa? É aquela aliança diferente da que tinha lugar no cerimonial terrestre. O sangue de bodes e animais não podiam levar a termo a expiação, porque tratava-se de um sacrifício incompleto, mas com respeito ao sacrifício de Jesus é diferente, porque ele foi o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o homem, derramando o seu sangue em favor dos pecados da humanidade. Por isso então que o quê? Ele torna-se agora mediador de uma nova aliança no sentido de quê? De que agora o seu sangue é eficaz para, de uma vez por todas, nos reconciliar com o Pai. Interessante, é-nos dito aqui em Hebreus capítulo 12, verso 24, que este sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Ora, quem foi Abel? O que aconteceu com o sangue de Abel? Abel foi o primeiro mártir na história da fé cristã. Por que ele foi o primeiro mártir? Porque o seu sangue foi derramado. Interessante, quando a Bíblia diz que o sangue de Abel fala, significa que o quê? O sangue está lá abrindo a boca e clamando? É óbvio que não. O sangue de Abel fala em testemunho de sua fé, de sua devoção para com seu Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia está nos dizendo que o sangue que Cristo derramou, a semelhança do sangue de Abel, fala muito mais melhor do que o de Abel. Em que sentido também o sangue de Jesus fala muito mais melhor do que o sangue de Abel? No sentido do seu testemunho. Nada mais, gente. O sangue da aliança, o sangue do testamento permanece como um testemunho solene, eterno, do que foi feito na cruz do Calvário. E é então quando que nós vamos ver que Pedro exalta este sangue, tá? Por conta daquilo que Cristo fez, a fim de que nós, capacitados pelo Espírito de Deus, mediante a fé neste sangue, venhamos o quê? A obedecer à vontade do Pai Celestial, manifesta na sua santa lei. 3 testemunhas. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não com água somente, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade, porque são 3 os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 tendem ao mesmo fim. 1 João, capítulo 5, versos 5 a 8. Que coisa maravilhosa, hein? Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que, conforme mostrado lá em Hebreus, não pisa, não calca a pés o Filho de Deus, o sangue da aliança, não tem por profano
o sangue expiatório, é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Com respeito a este homem, a este Cristo, a Bíblia vai nos dizer que ele veio pela água e pelo sangue. Não com água somente, mas com água e sangue. E é então quando o Espírito Santo vai testemunhar, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E então aqui nós temos a conclusão do apóstolo João em sua epístola dizendo que 3 são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Será que isto se cumpriu na vida do ministério de Jesus Cristo, especialmente no seu sacrifício na cruz do Calvário? Isso é importante nós considerarmos, gente. Qual é o sangue que expia os nossos pecados? Por que Cristo se tornou carne? Porque ele participou da carne e do sangue como os filhos dos homens participam. Tudo começa a se convergir agora aqui, meus queridos, para exaltar a obra salvífica que Cristo efetuou no Monte Calvário. Vamos avançar. Alguma coisa que oferecer. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Hebreus capítulo 8, versos 3 e 4. Vejam bem, senhores, Cristo morreu como um sacrifício expiatório na cruz do Calvário por um motivo. Ele precisava ter algo que oferecer em favor da raça humana caída. Assim o era com respeito aos serviços terrestres. Todo sumo sacerdote constituído, diz o texto que nós acabamos de ler, o era para oferecer dons e sacrifícios. Da mesma forma, era necessário que Cristo tivesse algo que oferecer. Cristo não podia adentrar o santuário celestial conforme creem os adventistas do 7º dia, diferentemente do mundo cristão. Cristo não podia adentrar o santuário celestial sem ter o que oferecer. Ele tinha que ter algo para oferecer, especialmente porque ele é o cabeça, tornou-se o cabeça do sumo sacerdotário. O sumo sacerdote, nem por um momento, jamais entrava dentro do santuário terrestre sem ter o que oferecer. E é claro, estamos falando de sangue. Por que então seria diferente com Jesus Cristo? De forma alguma. É aqui então onde agora nós começamos a perceber o quanto o ministério adventista, através de uma nova teologia que teve lugar nos anos 50 e 60, se afastaram da verdadeira doutrina do santuário celestial. Porque até então a fé adventista, o ministério adventista pregava uma expiação com sangue. Os pioneiros deixaram isto bem claro nos seus escritos. Crozier, Ellen White, Tiago White, Uri Smith, Wagner, Jones. Mas as coisas vão mudar de um tempo para cá. E é aqui então onde nós vemos um outro extremo desta questão com respeito à doutrina do santuário celestial. Ou seja, meus queridos, extremos opostos. De um lado, uma classe negando que a expiação é feita com sangue. De outro lado, uma outra classe atribuindo a expiação a um outro sangue que não o sangue da cruz. Percebe como que isso afronta diretamente o ministério de Cristo no santuário celestial? Vamos continuar aqui nossas considerações. O sangue oferecido na terra foi também no céu. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. João capítulo 19, verso 34. Interessante. Nós lemos agora há pouco na epístola de João que 3 são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Muito bem. Você está prestando atenção. Agora, notem, João no Evangelho vai nos dizer que ele presenciou, que ele
testemunhou esta cena, quando Cristo estava dependurado na cruz do Calvário, e então seu lado foi furado e saiu água e sangue. Meus queridos, isso é tremendo. Olha, a perfeição, a forma maravilhosa como os ensinos bíblicos se completam, se integram, é por demais maravilhoso, é estupendo. 3 coisas testemunham: o Espírito, a água e o sangue. E então nós temos João, movido pelo Espírito Santo, que foi uma testemunha ocular. Nós temos então o quê? A água e o sangue, que foi o quê? Aspergido do lado de Jesus quando ele foi atravessado por aquela lança. Houve um borrifamento de sangue ali, gente. Não foi derramado não, viu? O sangue que foi derramado foi aquela corrente carmesim que pouco a pouco foi sendo vertida das mãos, dos pés e da fronte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando aquela lança atravessa ele, naquela sexta-feira, houve uma borrifação de água e sangue que caiu por sobre o soldado. Percebe? Percebe? Houve então a aspersão do sangue de Jesus Cristo na terra? Houve. Biblicamente, houve. Houve. Tá? Porque é a palavra que está dizendo. E este sangue permanece como testemunha. Depois nós vamos apresentar um detalhe com respeito à Arca da Aliança e vocês então vão fechar de forma mais completa o pensamento que nós estamos apresentando aqui. Bom, o sangue que foi oferecido na terra foi também oferecido no céu? Vamos então ler o próximo texto. Cristo entrou uma vez por todas ao santuário, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Olha, a gente se alegra no Espírito, como diz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é muito clara, gente. Eu creio, é por isso que essa é a minha fé, a fé dos adventistas históricos. Os pioneiros tinham razão naquilo que eles criam, naquilo que eles pregavam, naquilo que eles ensinavam, naquilo que eles escreviam nos periódicos, das nossas revistas, dos nossos livros. Gente, está aqui, ó. Cristo entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue de bode, como era o caso dos sumos sacerdotes terrestres, não com sangue de novilhos, mas com o seu próprio sangue. E é claro, sem sangue ele não podia entrar. Nós acabamos de ler que ele tinha que ter algo que oferecer. E ele ofereceu. Ele adentrou o santuário celestial. Ele penetrou com o seu próprio sangue. E que sangue foi esse? O sangue do sacrifício expiatório. O sangue da expiação. Não pode ser outro sangue. O sumo sacerdote, nos serviços terrestres, quando imolava o bode da expiação, ele pegava o sangue da expiação e adentrava o santuário. Assim fez Cristo. Não vamos confundir o sangue da expiação com o sangue de inauguração, nada a ver. Não torçamos as óbvias, as claras declarações da palavra de Deus. Não confundamos, tá? Porque as pessoas formulam ideias, crenças, conceitos e depois querem forçar os textos, os versos bíblicos para dar algum apoio à sua ideia, a coisa da sua imaginação. Não funciona assim. O princípio bíblico é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Um pouco aqui, um pouco ali. E nós vamos ver mais adiante o espírito de profecia atestando que foi o sangue da expiação com o qual Cristo adentrou o santuário celestial. Tá? Então temos aqui o sangue que foi aspergido na terra também o foi no céu, e nós vamos ver com mais profundidade adiante. O fato é que este sangue é uma testemunha eterna, permanece.
Ele fala. Ou seja, não precisa ser duplicado, recriado, multiplicado, quantificado, ou seja lá o que for. Não precisa. Isto é especulação humana. Coisa de mente fértil. Sinto muito. Tá? O ensino bíblico não é esse. Não existe na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, margem. Não existe. Cristo e os apóstolos nunca sequer deram o mínimo de ênfase com respeito a essa ideia que alguns têm ventilado acampamento, arraial afora, no meio do povo do advento. Queridos, eu gostaria apenas de fazer uma breve ressalva sobre um material que está sendo espalhado. É óbvio, tem muita coisa boa ali, entretanto, diz um ditado que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Temos aqui esse jornal muito bom, A Purificação do Santuário Celestial, o cerne da nossa fé. Só que existe um detalhe aqui. Nós temos aqui ao fundo do mesmo uma imagem de Cristo em seu santuário e gotas de sangue pingam de sua mão. Não sei se você está observando os pontos de sangue, né? E, francamente falando, gente, isso é muito bizarro, grotesco, né? A gente jamais admitiu esta ideia. E o fato é que, embora os queridos que estão distribuindo este jornal, nem todos creiam que seja desta forma, não existe muita diferença, porque entre o sangue pingar da mão e ser aspergido pela mão, dá na mesma. Não tem diferença. E uma vez que esses queridos insistem em continuar propagando este material, denota que eles não estão dando importância à mensagem que está sendo levada através desta imagem. Então, gente, não é assim. A Bíblia não ensina isso, e muito menos os testemunhos. Isto é fruto da imaginação humana, fundamentado em interpretação errada. Tá? Essa atitude aqui está agravando ainda mais o desvio do ministério adventista. Por quê? Aquelas pessoas sinceras que estão observando essas coisas tendo lugar, quando começam a perceber que há algo errado no ministério adventista e se põem a examinar, e então chega a esse tipo de material, então elas são levadas ao desânimo, porque elas começam a perceber que existem excessos. Então percebe, gente, a gravidade, o grande mal disso daqui. Como que Satanás é sujo? Como é fato que quando ele não puxa, ele empurra? Então, gente, não é assim. Tá? Cristo apresenta o seu sangue, tá? Cheio de méritos, que ele oferece diante de Deus. Esse jornal aqui, esta mensagem aqui, é um atentado. Assim como o livro Questões sobre Doutrinas, publicado pela CPB, é um atentado ao ministério de Cristo em seu santuário. Agora nós vamos ver um texto, nós vamos ler um texto, na verdade, que tem que ver com algo espetacular que aconteceu há algum tempo atrás. Eu creio. Não sei quanto a você, de repente você nem sequer o saiba, mas tem muitas pessoas que sabem, é um fato e ocorreu. E especialmente nós, como adventistas, sabemos da importância, do significado disso. E o interessante é que isso vai fechar, vai fortalecer mais ainda aquilo que nós estamos expondo até aqui com respeito ao testemunho do sangue derramado na cruz do Calvário. Vamos considerar que um episódio vivido por um arqueólogo adventista do sétimo dia com respeito à descoberta da Arca da Aliança. Aspersão no propiciatório terreno. A seguir, Ron na caverna de Zedequias ensinando sobre a descoberta da Arca da Aliança. O sangue de Jesus derramado no propiciatório contém a mensagem que jamais alguém ouviu ou até mesmo pensou. Nem mesmo Ron Wade, antes de ter descoberto a arca e ter contado a história. Temos aqui então ao lado a foto onde está ali Ron, junto com algumas pessoas em Jerusalém, numa caverna ali no Monte Calvário, expondo
algumas questões envolvendo a sua descoberta. O fato é que a Arca da Aliança sumiu no tempo da invasão de Jerusalém por parte dos babilônios. Jeremias, juntamente com Baruque, a fim de preservar, de proteger a arca, acabou a escondendo. E o fato é que, depois que o povo retornou do cativeiro babilônio, reconstruíram o templo em Jerusalém, só que o mesmo não tinha a arca, porque a arca tinha sido escondida. Alguns pensavam que Nabucodonosor tinha destruído, outros pensavam que tinha sido roubada. Enfim, perdeu-se no tempo. Mas o fato é que algumas décadas atrás, Ron, um arqueólogo, acabou por descobrir esta arca. O governo de Israel tem conhecimento do mesmo, o governo norte-americano também tem conhecimento do mesmo, mas a verdade é que, por conta de questões políticas e religiosas, decidiram manter num relativo silêncio, não dando tanta publicidade. E também os anjos instruíram a Ron. Segundo Ron, haviam 4 anjos que cuidam, que preservam desta arca. Nós temos toda a história. Quem quiser, basta fazer contato conosco, nos solicitar. O fato é que estes anjos velam por esta arca, e o fato é que os anjos comunicaram a Ron que apenas no devido tempo é que a Arca da Aliança vai ser manifesta ao mundo. O interessante é um detalhe. Ron, quando descobriu a arca, notou que por sobre a tampa do propiciatório havia vestígios de sangue. E ele notou que este sangue respingou por uma fenda que se abriu exatamente onde a cruz havia sido fincada. Então, enquanto o sangue de Jesus estava sendo vertido, o mesmo atravessou essa fenda e acabou por respingar sobre o propiciatório da arca, que estava exatamente abaixo do Monte Calvário, escondido numa caverna. Ron pegou então este sangue, gotas deste sangue, vestígios deste sangue, segundo a instrução dos anjos, e levou para uma análise no laboratório. E por incrível que pareça, meus queridos, o resultado da análise constatou que aquele sangue, após quase 2000 anos, ainda estava vivo. Com uma diferença. Como é comum no sangue humano, existem 23 cromossomos da parte do homem e da parte da mulher, para que se possa gerar um feto, conceber a vida. Só que naquele sangue, os exames comprovaram que havia 23 cromossomos, sim, por parte da mulher. Mas, interessante, tinha um a mais, apenas um a mais, totalizando 24. E a origem é desconhecida. É claro que, se tratando do sangue de Jesus, é óbvio que 23 partes deste cromossomo envolveu a sua humanidade e a outra parte envolveu a sua divindade. A razão pela qual o sangue ainda permanecia vivo. Então, isso nos leva a retomar aquilo que nós vimos dizendo até aqui, meus queridos. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário permanece vivo até hoje como testemunha, conforme o apóstolo João diz no Evangelho e nas epístolas, daquilo que Cristo fez em favor de cada um de nós. E se este sangue permanece vivo aqui na terra, o que dizer no céu? O que dizer no céu? Então, não precisa ter quantificação de sangue, aspersão diária não, porque o sangue permanece vivo, dando testemunho, falando daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário.